Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário aqui do Seminário do ENAD 2022. Essa semana nós estamos iniciando a parte de microeconomia e organização industrial. Então vai ser a semana toda com esses conteúdos. Desde a segunda, vai ter micro 1, terça, micro 2, quarta, organização industrial, e na quinta eu volto com uma continuação do conteúdo de micro 1. Até onde eu vi naquela programação que vocês também receberam por e-mail, não tem nenhuma data na sexta. Então, nós vamos nos concentrar de segunda a quinta. Me apresentar para vocês brevemente, porque, como vocês já estão no final do curso, né, nós não tivemos nenhuma disciplina juntos. Então, meu nome é Sivanildo, sou formado em Economia pela UFPE, eu sou pernambucano. Eu fiz o meu mestrado aqui na UFES, iniciei em 2018, defendi em 2020. Atualmente eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas estou aqui como lá o doutorado, eu já estou na parte da tese, eu entrei como professor substituto no ano passado. Então, atualmente, além do doutorado, estou como professor substituto daqui do Departamento de Economia. E também já lecionei nesse percurso de 2021 para cá a disciplina de micro 1, análise microeconômica 1, 2 semestres. Então, é um assunto que eu já me familiarizei um pouco e também, na época do mestrado, eu fiz estágio de docência com Elmer, que é um dos professores titulares dessa disciplina. Então, já venho trabalhando com microeconomia há um tempo. Só me certificar, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Tá bom o som? Está sim, professor. Perfeito. Então, eu vou começar aqui expondo qual é a ideia aqui da nossa aula de hoje. Então, basicamente, o manual que eu estou utilizando é o manual do Varia, uma abordagem microeconomia, uma abordagem moderna, que é um manual muito bom, tem uma abordagem da microeconomia bem interessante. Então, nós vamos usar predominantemente o Varia. E as aulas da parte de micro 1, que eu fiquei responsável, eu dividi elas desses dois momentos, né? A aula 1, que é a aula de hoje, nós vamos falar um pouco de restrição orçamentária, preferências, utilidade e como é que se dá o processo de escolha do consumidor que busca, dentro da teoria microeconômica, maximizar a sua utilidade. E aí nós vamos terminar a aula vendo algumas questões do ENAD. Inclusive, eu enviei para vocês um arquivo hoje à tarde com algumas questões que nós vamos usar tanto na aula 1 quanto na aula 2. Vocês receberam essas questões por e-mail? Sim, professor. Perfeito. Então, no momento oportuno, eu vou pedir para vocês pegarem as questões e a gente ir debatendo um pouco delas juntos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa primeira parte. Na aula seguinte, nós vamos ver um pouco da equação de Slutskis, que é o efeito renda e o efeito substituição, e um pouco sobre elasticidade. E vocês vão ver que da parte de elasticidade, ela se assemelha muito mais com a parte de introdução à análise econômica do que propriamente com microeconomia. E também vamos trabalhar algumas questões do ENAD. Então, o nosso cronograma vai ser basicamente esse. A ideia é que a gente vai ter aí mais ou menos 1 hora para falar sobre esses conteúdos e resolver os exercícios. Eu acredito que na aula de hoje pode passar um pouquinho, negócio de 15, 20 minutinhos no máximo, e na aula de quinta vai ser bem mais leve. Acabou ficando mais conteúdo para hoje, porque as questões que envolvem essa primeira parte do conteúdo, elas vão até a escolha, o processo de escolha do consumidor, para maximizar a utilidade. Então, não faria sentido quebrar um pouco antes, como vocês vão perceber. Tranquilo até aqui? Qualquer coisa, pessoal, tem aqui a mãozinha que vocês podem utilizar para chamar a atenção, se alguma coisa não tiver, se o som não estiver legal, tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, aqui para a gente ter aproveitar melhor as questões, a ideia é que nós vamos primeiro ver um pouquinho, relembrar um pouquinho esses conceitos. Acredito que vocês cursaram micro 1 há um tempo atrás, né? Talvez 1, 2, 3 anos atrás.
Então, talvez esses conceitos não estejam muito a par aí na mente de vocês. Então, a gente vai discutir um pouquinho os conceitos e ver como é cobrado na prova do ENAD, para vocês verem que é uma coisa que se repete na prova do ENAD. Qualquer coisa podem falar aqui no chat, abrir o microfone, a levantar aqui a mãozinha para chamar a atenção. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar quando quiserem. Começando, então, pela restrição orçamentária. A teoria do consumidor, como eu falei para vocês agora há pouco, ela busca descrever como é que os consumidores eles tomam decisões e que eles enfrentam trade-offs aí, que é essas escolhas conflitantes, quando ocorrem mudanças no ambiente que eles estão inseridos. O objetivo do consumidor dentro da teoria microeconômica é maximizar a utilidade. E o que é utilidade? Utilidade é uma medida de satisfação do consumidor. Então, nós vamos começar essa análise do processo de maximização da utilidade pelo conceito de restrição orçamentária. Então, vamos supor que tem aí um conjunto de bens que o consumidor ele pode escolher. E nós vamos chamar esse conjunto de bens de cesta de consumo do consumidor. Então, por exemplo, X1, uma cesta de consumo X1 e X2 expressa as quantidades do bem 1, que eu estou chamando de X1, e do bem 2, que eu estou chamando de X2. E que o consumidor pode arbitrar entre a escolha de um e de outro, que é o que ele pretende consumir. Quantas unidades de X1 e quantas unidades de X2? Ou, dizendo de outra forma, quantas unidades do bem 1 e quantas unidades do bem 2 o consumidor vai adquirir. Então, vamos supor que nós podemos observar os preços desses dois bens. E o preço do bem 1 é P1 e o preço do bem 2, P2. E que a renda do consumidor, que o consumidor tem para gastar, eu estou chamando aqui de M. Então, nós escrevemos a restrição orçamentária do consumidor dessa forma que vocês estão vendo aí abaixo. P1x1 mais P2x2 tem que ser menor ou igual do que o nível de renda dele. O que essa equação significa? Ela está mostrando o gasto do bem 1, que é esse P1x1. Lembrando, P1 é o preço do bem 1 e X1 é a quantidade que eu estou comprando do bem 1. P2 é o preço do bem 2 e X1 e X2 é a quantidade do bem 2. E M é a renda que o consumidor dispõe para adquirir essa cesta de bens. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o gasto com o X1, gasto com o X2, tem que ser menor ou igual ao nível de renda do consumidor. Ou seja, que o consumidor não pode gastar mais do que a sua renda. Tem que ser menor ou igual ao nível de renda. E nós chamamos esse conjunto, então, de X1 e X2, de conjunto orçamentário. A reta orçamentária, graficamente, é o conjunto de cestas que custam exatamente M, exatamente o nível de renda. Então, aqui eu tenho a reta orçamentária de X1 e X2. Se o consumidor estiver adquirindo exatamente o montante de renda dele, a cesta X1 e X2 vai estar sob a reta orçamentária. Cestas que custam menos do que a renda vão estar aqui, dentro da reta orçamentária. E cestas que custam além da renda do consumidor estarão aqui fora da restrição orçamentária. Então, essa restrição orçamentária, P1x1 mais P2x2 menor ou igual a M, nós representamos graficamente dessa maneira. Nós podemos ainda rearrumar essa reta orçamentária para obter essa fórmula aqui embaixo. Veja, o que foi que eu fiz? Eu quero isolar o comportamento de X2. Então, eu vou pegar esse P1x1, passar para o outro lado da igualdade, vai ficar menos P1x1, e o P2, que está multiplicando, eu vou passar dividindo ambos os componentes. Então, vai ficar X2 é igual a M sobre P2, menos P1x1 sobre P2. E o que é essa nova equação que eu rearrumei? Ela corresponde, basicamente, à linha de restrição orçamentária, que tem o intercepto dela, é esse M sobre P2, ou seja, o gasto, a renda do consumidor dividido pelo bem 2, e a inclinação da reta, que é menos P1 sobre P2, ou seja, o quão inclinada, mais inclinada ou menos inclinada, depende do preço dos bens.
Então, a fórmula, como ela está rearrumada, ela mostra quantas unidades do bem 2 o consumidor precisa consumir para satisfazer exatamente a restrição orçamentária se consumir X unidades do bem 1. Então, uma vez que ele escolheu X1, quantas unidades de X2 ele tem que adquirir para consumir exatamente sua renda? Lembrando, né, que aqui na teoria do consumidor, como o consumidor ele busca maximizar a utilidade, e a utilidade, essa maximização da utilidade depende do nível de consumo dele, então nós não partimos do pressuposto que o consumidor quer poupar. O consumidor, para aumentar a utilidade, ele tem que aumentar o consumo. Então, quanto mais ele puder consumir, melhor. Como é que a reta orçamentária varia? A reta orçamentária varia, se vocês recordarem, com o movimento da renda e com o movimento dos preços. Aqui eu tenho o primeiro caso, que é uma variação da renda. Então, se a renda do consumidor variar, observe ali, ó, que pelaquela equação que nós vimos anteriormente, esse M sobre P2, que é o intercepto vertical, varia, mas não afeta a inclinação da reta, porque a inclinação da reta é afetada pela razão entre os preços. Então, se a renda do consumidor variar, a curva se desloca no paralelo, como está mostrando aqui o gráfico. Um aumento da renda desloca a restrição orçamentária para a direita, uma redução da renda desloca a restrição orçamentária para a esquerda. Um aumento da renda aumenta as possibilidades de consumo, assim como uma redução da renda reduz aqui as possibilidades de consumo. E se os preços variarem? Bom, se os preços variarem, eu vou ter aqui um outro movimento. Vamos pensar primeiro no caso aqui em que o preço do bem 1 aumenta, enquanto o bem 2 e a renda permanecem fixos, por exemplo. De acordo novamente com aquela equação que nós vimos anteriormente, se aumenta o preço do bem 1, ele mexe aqui, ó, na inclinação da reta e não no intercepto, porque o intercepto dela é M sobre P2, que estão constantes. Então, o que é que eu estou percebendo aqui? Que o aumento de P1 não altera o intercepto, mas altera a inclinação da reta. Uma vez que a inclinação é esse menos P1 sobre P2. Se P1 aumenta, a inclinação aumenta. E aí nós vemos aqui, ó, que o intercepto horizontal deve-se, então, se mover para dentro, produzindo uma inclinação como essa mostrada. Então, aqui eu tenho ela inicialmente, vem aqui de M sobre P2 até aqui M sobre P1, que é o intercepto vertical. Quando P1 aumentou, ela teve esse deslocamento aqui só paralelo. A inclinação da curva mudou. Veja que o consumo do bem 1 reduziu. Por que o consumo do bem 1 reduziu? Porque agora o bem 1 custa mais. O preço do bem 1 aumentou. Quando o preço do bem 1 aumenta, a reta orçamentária pode rotacionar. Assim como se fosse o contrário. O preço do bem 2 aumenta e o preço do bem 1 permanece constante, assim como a renda. Então, a restrição orçamentária ela varia nesses dois sentidos. Ela pode se deslocar, se variar a renda, deslocar por completo, ou ela pode só mudar a inclinação de um eixo ou do outro, se a mudança for nos preços da economia. Então, ela tem esses dois movimentos. Com relação às preferências do consumidor, então nós temos aquela ideia de que o consumidor tem uma preferência estrita, tem uma preferência fraca, ou ele também pode ser indiferente a 2 cestas. Então, vamos supor que, dado 2 cestas aqui de consumo qualquer, que é uma cesta X, X1, X2, e uma cesta Y, Y1, Y2. O consumidor é capaz, de acordo com suas preferências, de classificá-las de acordo com o grau de desejabilidade dele. Nós utilizamos esse primeiro símbolo aqui, que ele se assemelha aqui com maior que, para representar uma cesta que é estritamente preferível à outra. Então, se eu disser que, por exemplo, a cesta X1, X2 é estritamente preferível à cesta Y1, Y2, como está mostrando aqui, isso deve ser interpretado como o consumidor prefere definitivamente a cesta X ao invés da cesta Y. Essa ideia de preferência baseia-se no comportamento do consumidor. O consumidor está avaliando aqui um conjunto de bens X
e um conjunto de bem Y. E ele é capaz de dizer se ele prefere uma a outra muito, se ele prefere pouco ou se ele é indiferente. Se o consumidor mostra-se indiferente a duas cestas, nós utilizamos esse tiozinho e nós interpretamos dessa forma. X1 e X2 é indiferente a Y1 e Y2. Ou seja, para o consumidor, ele vai se sentir satisfeito, seja com a cesta X ou com a cesta Y. Ele é indiferente. Tanto faz aí uma cesta como a outra. Mas se o consumidor ele prefere ambas as cestas ou mostra-se indiferente na escolha entre elas, nós podemos também classificar como uma preferência fraca. E aí nós utilizamos o mesmo símbolo da preferência forte, ou estritamente preferido, só com o tiozinho embaixo, como aqui nesse último ponto do slide. E aí o que é que eu estou mostrando? Eu estou dizendo aqui que X1 e X2 tem uma preferência fraca por Y1 e Y2, ou é pelo menos tão bom quanto Y1 e Y2. Então eu tenho a preferência forte, que é quando eu digo que X é definitivamente preferido a Y. Eu tenho a preferência fraca, que é quando eu digo que X é pelo menos tão bom quanto Y. E eu tenho a indiferença, que é quando eu comparo X e Y, eu falo, para mim, tanto faz. X e Y eu sou indiferente. Tanto faz a cesta X como a cesta Y. E sobre as preferências ainda, nós consideramos alguns pressupostos sobre como elas funcionam. Dentro da teoria do consumidor, nós chamamos isso de axiomas da teoria do consumidor. Em geral, nós elencamos 3 axiomas sobre a preferência do consumidor. Primeiro, é que as preferências do consumidor são completas. Então, nós supomos que é possível comparar duas cestas qualquer, por exemplo, X e Y, e dizer que X1 e X2 é pelo menos tão bom quanto Y1 e Y2, ou ainda que Y1 e Y2 é pelo menos tão bom quanto X1 e X2. Ou que o consumidor é indiferente a qualquer uma das cestas. O consumidor ele consegue comparar e ranquear qualquer cesta de bens. Isso significa preferências completas. A preferência reflexiva, o axioma das preferências reflexivas, ele supõe que todas as cestas são pelo menos tão boas quanto elas mesmas. Então, a cesta X1 e X2, ela é pelo menos tão boa quanto ela mesma. É um axioma mais para trazer consistência à teoria do consumidor. Assim como a terceira, que é a ideia da transitividade. Então, eu estou comparando duas cestas, X1 e X2, a Y e Y2. Então, se num primeiro momento eu disse que X Y2, e num outro momento eu digo que Y e Y2 é pelo menos tão bom quanto Z1 e Z2, então, por transitividade, a cesta X também é preferível a Z. Esse axioma ele garante consistência no modelo do consumidor. Porque pense o seguinte, não iria fazer muito sentido se eu dissesse que a cesta X é tão boa quanto Y, a cesta Y é tão boa quanto Z, mas a cesta X não é tão boa quanto Z. Não faria muito sentido dentro da teoria do consumidor. Então, por transitividade, se X é tão bom quanto Y e Y é tão bom quanto Z, X também é tão bom quanto Z. É isso que diz o axioma da transitividade. Até aqui, tranquilo? Perfeito. E aí, outro conceito muito importante dentro da teoria do consumidor é a curva de indiferença, que é um modo gráfico de descrever as preferências do consumidor. Então, aqui nessa figura, nós temos ilustrado aqui o eixo do bem 1 e do bem 2, que é X1 e X2, e a curva de indiferença, que é traçada através das cestas, consiste em todas as cestas que deixam o consumidor indiferentes, como o próprio nome diz. Então, todas as cestas que estão sob a curva de indiferença trazem para o consumidor o mesmo nível de satisfação. Ele é indiferente. E a curva consegue mostrar essas relações de preferências que nós vimos anteriormente. Um ponto muito importante nas curvas de indiferença é que elas mostram apenas cesta que o consumidor prefere indiferente entre si. Então, nós nunca vamos observar que uma cesta é melhor ou pior do que a outra.
Elas não distinguem cestas melhores e piores. As curvas de indiferença, elas representam níveis distintos de preferências e não podem se cruzar. Então, por exemplo, isso que está acontecendo aqui na figura 3.2 nunca pode acontecer. Uma curva de indiferença cruzando a outra. Porque o que a curva de indiferença está mostrando? Essa primeira está dizendo que X e Z estão na mesma curva de indiferença. Então, o consumidor é indiferente a X e Z. E a segunda está dizendo que Z e Y são indiferentes também. Então, as curvas de indiferença, elas não podem se cruzar. Se o fizesse, né, essas cestas X, Y e Z teriam todas de ser indiferentes umas das outras, porque indiretamente elas estão na mesma curva de indiferença, porque veja que Z está entre as duas curvas de indiferença. E elas não poderiam se situar em curvas de diferença distintas. Para elas serem indiferentes, eu tenho que estar com todas sob a mesma curva de diferença. Claro que curvas de indiferença mais altas, mais à direita, representam uma quantidade de X1 e X2 maior. Então, são mais preferíveis. Assim como curvas de indiferença menores ou mais para baixo, mais para a esquerda, aqui para o eixo do gráfico, são piores, porque teriam aí uma quantidade de X1 e X2 menor. Mas, definitivamente, curvas de indiferença não podem se cruzar. Outro ponto muito importante ainda sobre as preferências é que, se as preferências do consumidor forem bem comportadas, elas devem apresentar mais dois pressupostos, o da monotonicidade e o da convexidade. A monotonicidade, ela vai partir exatamente do que eu estava dizendo agora há pouco. Ela pressupõe que mais é melhor. Por quê? Porque se o consumidor tem o objetivo de maximizar a utilidade, então quanto mais ele puder consumir, melhor. Então, cestas com mais bens são preferidas às cestas que têm menos bens. Então, olhando aí para essa curva de indiferença, todas as cestas que estão à direita são melhores e as cestas da esquerda são piores. E é por isso que a curva de indiferença ela tem essa inclinação negativa. O segundo pressuposto de preferências bem comportadas é de que as médias de um consumo são preferidas aos extremos. Ou seja, se nós pegarmos duas cestas de bens na mesma curva de diferença e tirarmos uma média ponderada das duas, a cesta média será pelo menos tão boa quanto aos extremos. Muito de um e nada do outro. Então, esse pressuposto de que a média é preferida aos extremos é o que nós chamamos de convexidade das preferências. Então, nós temos aqui embaixo, ó, se supusermos que X1 e X2 é indiferente a Y e Y2, para qualquer T, nós vamos ter esse intervalo. Eu tenho aqui uma média ponderada de T e o complementar a T, que é 1 menos T com relação a Y e com relação a Y1 e com relação a Y2. Então, uma média ponderada de duas cestas fornece o peso T para a cesta X e o peso 1 menos T para a cesta Y. E aí eu consigo comparar duas cestas e ver na média ponderada, por exemplo, se T for 0,7, 1 menos T é 0,3. O consumidor consegue ponderar as preferências e ter uma média ponderada das duas. Talvez para o consumidor é mais interessante ter um pouquinho de cada uma cesta do que muito de um e nada do outro. Vai depender do tipo de bem que ele está comparando. E aí as preferências também apresentam essa ideia de monotonicidade e convexidade. Como é que as curvas de indiferença elas se assemelham? Essa curva de indiferença clássica é uma curva de indiferença que distingue, por exemplo, as preferências Cobb-Douglas, mas eu tenho curvas de indiferença nessas linhas retas, paralelas, que são as preferências para o caso de substitutos perfeitos. Vocês devem lembrar, dois bens são substitutos quando o consumidor ele aceita substituir um pelo outro a uma taxa constante. Por exemplo, digamos que o consumidor está aí escolhendo entre lápis vermelho e lápis azul. E o consumidor não se importa com a cor. Então, se ele não se importa com a cor, para ele, vermelho ou azul são substitutos. Então, vamos pegar, por exemplo, uma cesta de consumo com 10 e 10. 10 lápis azuis e 10 lápis vermelhos. Então, para esse consumidor,
qualquer outra cesta que contenha 20 lápis será tão boa quanto essa. Pode ser, se são substitutos perfeitos, pode ser 10 azul e 10 vermelho, mas também pode ser só 20 vermelho, ou pode ser só 20 azul. Então, as curvas de indiferença desse consumidor são linhas retas, como vocês estão vendo, com inclinação -1. E os complementares perfeitos? Bens complementares perfeitos são aqueles que são consumidos em conjunto. O Vare até coloca o exemplo do sapato do pé direito e o sapato do pé esquerdo. Eles são consumidos em proporções fixas. Por isso que a curva de indiferença do complementar perfeito ela tem esse formato de L, porque o consumidor sempre vai adquirir proporções fixas de cada bem. Então, novamente, vamos pensar que os consumidores eles têm 10 pares de sapatos, né? 10 do pé direito e 10 do pé esquerdo, formando aí 10 pares. Se você acrescentar mais um pé direito, o consumidor não vai ficar indiferente a essa posição original, porque um pé de sapato só adicional não vai lhe proporcionar o benefício, porque o benefício, o aumento da satisfação do consumidor, aqui é dado por um bem que é consumido em conjunto. Então, para o consumidor, ele só aumenta a sua satisfação se tiver pelo menos mais um pé direito e um pé esquerdo. Só mais um bem não lhe proporciona benefício algum. Então, as curvas de indiferença ela tem formato de L. Se vocês observarem na lista de exercício que eu mandei para vocês, a primeira questão fala exatamente sobre isso. Tem 2 gráficos. Esses 2 gráficos têm as curvas de indiferença. As curvas de indiferença em linhas retas são dos substitutos perfeitos. E a em formato de L são dos complementares perfeitos. E aí ele pergunta, é correto afirmar o que com relação a esses 2 bens? É a questão 22 do ENAD da prova de 2006. E aí tem x1 e x2 são complementares, x1 e x2 são inferiores, x1 e x3 são substitutos perfeitos, x3 e x4 são inferiores, ou x3 e x4 são complementares perfeitos. O que é que vocês acham? Só observando esse ponto que a gente acabou de ver. Vocês conseguem abrir a lista aí? Ou tá difícil? Ou não baixaram ainda, etc. Perfeito, Luiz. Eu vejo que é exatamente essa questão que nós acabamos de ver. Aqui nós vimos substitutos perfeitos, ela tem esse formato, linhas retas. Complementares perfeitos tem esse formato de L. Com relação aos bens, qual será a alternativa correta ali? A questão é essa daqui, pessoal. Questão 22. Mandei para vocês hoje. O que será que dá para dizer a respeito de x1 e x2, que é o gráfico primeiro, e x3 e x4? Luiz acha que a letra E. Daniel também. X3 e X4. Vejam, né, que tem umas que você já consegue descartar de cara. Por exemplo, a letra C. X1 e X3. Mas peraí, X1 e X3 não estão nem no mesmo gráfico. Não dá para comparar 2 bens que estão ali em gráficos diferentes. Entende? Então, tem algumas que já dá para sacar de cara que não é bem assim. Bom, maioria achou letra E. Beleza, vamos guardar aqui. Daqui a pouco a gente vê o gabarito dela. Continuando. Outro ponto importante é sobre a taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? Ela é a inclinação da curva de indiferença. Ela mede a taxa pela qual o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro. Então, vamos considerar aqui essa razão, a variação de x2 dividido pela variação de x1, como sendo exatamente a taxa pelo qual o consumidor está propenso a substituir o bem 2 pelo bem 1. Se essa mudança for muito pequena,
ela é tida como marginal, na margem. Por isso que o nome é taxa marginal de substituição. Ela mede o quanto o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro. Geralmente, o consumidor está disposto a trocar bens que ele tem em abundância por bens que ele está em escassez. À medida que essa variação de X1 diminui, a razão aproxima-se da inclinação da curva de indiferença. Porque se ela diminui, a razão como um todo aumenta, conforme nós vemos aqui, ó, na figura. A inclinação dela é a própria taxa marginal de substituição. A taxa pelo qual, né, o consumidor está propenso a substituir um pouco mais do bem 2 por um pouco menos do bem 1. Veja que ela tem inclinação negativa, ó, aqui tem um negativo, por quê? Porque geralmente, para se manter na mesma curva, como nós temos uma restrição orçamentária, se eu quero consumir mais de um bem, eu preciso abrir mão de outro. Por isso que ela tem inclinação negativa. Agora nós vamos tecer alguns comentários breves sobre a função utilidade. O que é a função utilidade? É um modo de atribuir um número a cada cesta, a cada possível cesta de consumo, de modo que se atribuam às cestas mais preferidas números maiores do que as cestas menos preferidas. A única propriedade de atribuição da utilidade é que ela ordena as cestas de bens. E a grandeza ela só tem importância na medida que ela vai hierarquizar as diferentes cestas. Como utilidade é uma medida subjetiva, nós não queremos, de fato, chegar no valor final da utilidade, já que ela é uma medida subjetiva. Nós queremos ordenar as cestas e dizer que se o consumidor prefere a cesta A ao invés da cesta B, é porque A traz mais utilidade do que B. A traz mais satisfação do que B. Por isso que aqui nós vemos ela como um ordenamento das cestas de bens. Por isso que essa parte fica conhecida também como utilidade ordinal. Então, se X1 e X2, se U de X1 e X2 representa a forma de atribuir números à utilidade dessas cestas X1 e X2, a multiplicação por 2, ou qualquer número positivo, também seria um valor, também seria válido para atribuir utilidades. E isso nós chamamos de transformação monotônica. O que é uma transformação monotônica de uma função utilidade? É um modo de transformar um conjunto de números em outro, mas preservando a ordem original dos números. Então, por exemplo, se eu estou transformando uma função utilidade em outro número, mas se x já era preferido a y, a transformação monotônica pode mudar o valor, mas deve preservar a ordem original dos números. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de transformação monotônica. Por exemplo, a multiplicação por um número positivo. A multiplicação por 2, por 3, por 4 vai aumentar o valor dela, mas preserva a ordem. A adição de um número qualquer. Se eu digo que é a utilidade mais 17, a utilidade mais 20, mais 15. Quando eu adiciono um número àquela utilidade já obtida, eu também preservo o ordenamento original. E a elevação na função utilidade por alguma potência ímpar, como, por exemplo, U ao cubo, também mantém o ordenamento original. Então, só é uma transformação monotônica se ela preservar a ordem original da utilidade. Alguns exemplos de função utilidade. Para o caso de substituto perfeito, como nós vimos agora há pouco, o que interessava para o consumidor era o número total de lápis. Ele não fazia distinção entre o lápis vermelho e o lápis azul. Ele queria o número total. Então, eu posso representar isso como uma função matemática que a utilidade de x1 e x2 é igual a x1 mais x2. Isso é uma função utilidade que representa os substitutos perfeitos. E eu posso generalizar as preferências de substitutos em geral para representar como uma função dessa forma. U de x1 e x2 é igual a AX1 mais BX2, em que A e B são números positivos que medem o valor que os bens x1 e x2 têm para o consumidor. Então, se x1 é muito mais importante, então x1, o A tem um valor maior. Se x2 tem um valor mais importante para o consumidor, então x2, B tem um valor maior. E a inclinação da curva de indiferença é menos A sobre B, no caso dos substitutos perfeitos, que vai depender do peso que o consumidor dá a x1 e a x2. No caso dos complementares perfeitos, lembra que nós discutimos agora há pouco que o consumidor ele só se importa
com o número par de sapato. Porque não faz diferença para ele ter um sapato a mais do pé direito ou do pé esquerdo. Então, como o número pares de sapatos completos é o que importa, então eu tenho que ter o mínimo do número de sapatos direito, que é x1, e o mínimo do número de sapatos esquerdo, que é x2. Então, eu posso generalizar a função utilidade para complementar perfeito, dizendo que a utilidade de x1 e x2, se os bens forem complementares perfeitos, ela é uma função de mínimo, o mínimo do bem x1 e x2, que eu também posso descrever como o mínimo de ax1 mais bx2, assim como no caso dos substitutos, A e B são números que indicam aí a proporção nas quais os bens são consumidos, que como no caso do substituto perfeito, no caso do complementar perfeito, o consumidor adquire em proporções fixas, então geralmente é atribuído o número 1 a e B, porque o consumidor consome sempre proporções fixas, a não ser que você esteja falando de um outro tipo de bem. Por exemplo, no caso de sapato do pé direito e sapato do pé esquerdo, faz sentido ser 1 e 1, A e B, porque o consumidor sempre vai querer os dois na mesma quantidade. Mas, por exemplo, se eu estiver falando que os bens complementares perfeitos são xícaras de café e colheres de açúcar, eu posso dizer que eu quero 2 colheres de açúcar para cada xícara de café. E isso é uma proporção que é fixa para eu enquanto consumidor. Para cada xícara de café, 2 colheres de açúcar. Então, A e B vão sendo aí arbitrados conforme os bens são adquiridos pelo consumidor. Tem as preferências quase lineares, também é outra função utilidade bem recorrente. Ela possui curva de indiferença, como essa ilustrada aqui abaixo, e ela assume dessa forma aqui. x2 é igual a k menos v de x1, em que k é uma constante distinta e uma diferente para cada curva de indiferença. Essa equação ela vai dizer que a altura da curva de indiferença é uma função de x1, que é esse v menos v de x1, mais o valor dessa constante. E quanto maior for o valor de k, mais ela gera curva de indiferença mais elevada. Resolvendo para cá, eu posso igualar a utilidade e chegar nesse valor. A função utilidade U de x1 e x2, que representa preferências quase lineares, é o V de x1 mais x2. Nesse caso aqui, nós temos uma função que ela é linear no bem 2, observe que ela é linear no bem 2, mas possivelmente ela não é linear no bem 1, já que eu tenho aqui uma função V. Essa função V pode assumir variadas formas matemáticas. E por isso que essa preferência ela tem o nome de quase linear, porque geralmente ela é linear em um bem e não linear no outro, ou parcialmente linear. Um exemplo de função utilidade dessa seria como essa descrita aqui abaixo. Raiz de x1 mais x2. Então, essa função utilidade é quase linear, porque ela é linear no bem 2, mas não linear no bem 1, uma vez que eu tenho uma raiz quadrada. Então, elas assumem esse formato. E as preferências Cobb-Douglas são uma forma aí muito usada na microeconomia e ela assume esse caráter. U de x1 e x2 é igual a x1 elevado a c, que multiplica x2 elevado a d, em que c e d são números positivos que descrevem as preferências do consumidor. Quanto maior o consumidor prefere um bem em detrimento do outro, maior vai ser o expoente. Ele mede aí quão é preferível os bens para o consumidor da função utilidade Cobb-Douglas. Um ponto muito importante que eu quero que vocês gravem, isso aqui é macete de prova de ENAD, prova da ANPEC, se vocês forem fazer a prova da ANPEC, para futuramente entrar numa pós-graduação de economia. As funções utilidade do tipo Cobb-Douglas, elas vão ter sempre o mesmo estilo de funções de demanda. Vai ser uma fração da renda para cada bem. Então, a demanda de x1 numa função Cobb-Douglas é sempre o valor do expoente C sobre C mais D, que multiplica M sobre P1. Uma fração da renda gasta com o bem 1, ponderada por esses expoentes. E o bem 2 é o mesmo, só que o bem 2 começa com o expoente D sobre C mais D, que multiplica M sobre P2. Pode parecer meio chatinho assim de início,
mas é muito útil gravar como é que se comporta as funções de demanda de uma função Cobb-Douglas, porque ela é geralmente a mais cobrada nos exames de concurso, ENAD, ANPEC e outras provas. Então vejam que as preferências Cobb-Douglas elas são representadas por essas curvas de indiferença e o formato das curvas de indiferença vai variar a partir do peso que é dado aos expoentes. Como eu disse, o peso do expoente vai dizer a preferência do consumidor. Então, aqui no gráfico A, eu tenho que C vale 1/2 e D vale 1/2. Então, ela tem essa característica. No gráfico B, C vale 1/5 e D vale 4/5. E você vê que o formato da curva de indiferença já muda. Utilidade marginal. Utilidade marginal, ela mede quanto varia a utilidade do consumidor quando ele adquire mais um bem. Ou seja, como eu estou dizendo aqui, ó, a utilidade marginal do bem 1 é... E se o consumidor adquirir mais unidades do bem 1, qual é o incremento disso na utilidade total? Então, eu vou utilizar a utilidade de x1 mais a variação de x1 e a utilidade de x2, menos o valor original da função utilidade, tudo isso dividido pela variação de x1. Essa taxa ela mede a variação da utilidade, que é essa delta U, com relação a uma pequena variação do bem 1, que é o delta x1. Observe que nesse primeiro momento a quantidade do bem 2 se mantém constante. Essa definição implica que para calcular a variação da utilidade relacionada a uma pequena variação do consumo, basta multiplicar a variação do consumo pela utilidade marginal. Então, se eu quero saber quanto vai ser incrementada a utilidade marginal, eu calculo a utilidade marginal e multiplico pelo consumo. O mesmo vale para o bem 2. O bem 2 é a variação da utilidade dividido pela variação do bem 2. E a ideia é a mesma. E se eu aumentar o consumo do bem 2, qual é o incremento na utilidade total? Uma observação importante que aqui a área mostra como taxa de variação. Mas como derivada é uma variação, uma taxa de variação, nós calculamos a utilidade marginal direto como a derivada. Então, a utilidade marginal do bem 1 é a derivada da função utilidade com relação a x1 e a utilidade marginal do bem 2 é a derivada da utilidade com relação ao bem 2. E aí é uma forma bem mais prática de calcular. Uma vez que a gente já está lidando com função utilidade, a ideia é calcular a derivada dela e já ter a utilidade marginal. E aí eu posso multiplicar pelo valor de x1, quanto variou x1 e ver, de fato, qual é o incremento da utilidade. Também existe uma relação clara, né, entre a utilidade marginal e a taxa marginal de substituição. Então, vamos imaginar aqui uma variação no consumo de cada bem. Eu chamei variação de x1 e variação de x2. E que essa variação mantém a utilidade constante. Então, a variação do consumo vai nos mover ao longo de uma curva de indiferença para manter a mesma utilidade. Ou seja, no final das contas, a variação da utilidade é zero. Eu estou na mesma curva de indiferença. Eu posso resolver essa inclinação da curva de indiferença, que é a própria TMS. Aqui eu só passei um valor, a utilidade marginal do bem 1 para o outro lado, e peguei a utilidade marginal do bem 2 que estava multiplicando e passei dividindo. Assim como a variação de x1 estava multiplicando, passou dividindo. Isso aqui é a própria TMS. A TMS é a taxa marginal de substituição. Veja, utilidade marginal é enquanto incrementa a utilidade total quando eu consumo mais de um bem. E taxa marginal de substituição é a taxa pela qual eu troco um bem pelo outro para manter a mesma utilidade. Então, são conceitos diferentes, não podemos confundir. Então, a taxa marginal de substituição nada mais vai ser do que a razão das utilidades marginais. E com o valor negativo, porque para eu obter mais do bem 1, eu preciso ter menos do bem 2 para ficar no mesmo nível de utilidade. Se eu quero consumir mais de um bem, eu preciso abrir mão do outro bem. No entanto, esse sinal negativo sempre pode acabar sendo um pouco tedioso. Por isso que nós observamos a TMS em valor absoluto. Então, eu coloco o módulo e observo o número estritamente positivo. Como é o cálculo da TMS? Aqui também ele colocou como variação. Mas como nós já tínhamos visto, se ela é a utilidade marginal de x1
sobre a utilidade marginal de x2, então também só vou derivar a função utilidade com relação a x1 e derivar a função utilidade com relação a x2, como eu já tinha visto aqui anteriormente. Aqui eu só peguei a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do bem 2 e dividi um pelo outro. A divisão de um pelo outro é a própria taxa pela qual o consumidor troca um bem pelo outro. O último ponto dessa nossa revisão é a escolha ótima. Tá, e agora, como é que se dá a escolha de um consumidor dentro da teoria do consumidor? O processo de escolha se dá a partir do ponto de tangência entre a restrição orçamentária, que fornece um limite ao que o consumidor pode gastar, e a curva de indiferença mais alta que o consumidor pode adquirir. Então, aonde a restrição orçamentária tangenciar a curva de indiferença mais alta é o ponto de escolha ótima do consumidor. Por que a curva de indiferença mais alta? Porque o consumidor quer maximizar a utilidade. Para maximizar a utilidade, ele precisa consumir mais bens e serviços. Só que ele não pode adquirir a cesta que ele bem entender, porque o consumidor tem uma restrição orçamentária. Então, essa curva de indiferença mais alta aqui, o consumidor não consegue alcançar, dada a sua renda, e a primeira não é interessante para o consumidor, porque ele pode alcançar uma curva maior. Então, a curva do meio, que tem a tangência aqui da restrição orçamentária com a curva de indiferença, é aqui que eu tenho a escolha ótima do consumidor. As cestas de bens, então, que vão maximizar a utilidade, ela deve satisfazer duas suposições. Deve estar sob a linha de restrição orçamentária e deve fornecer a combinação preferida de X de bens e serviços. Aqui, ó, eu tenho o X2 de estrela e o X1 estrela, que é a quantidade de X1 e X2 que maximiza a utilidade. Como as preferências são bem comportadas, nós vimos isso na monotonicidade, mais é preferível a menos, então a cesta que maximiza a utilidade é aquela que se encontram sob a restrição orçamentária. Então eu tenho aí um X1 e X2 que representam um ótimo dentro do interior da curva de indiferença, dentro do gráfico. Cestas acima da RO, da restrição orçamentária, como eu disse, embora traga mais utilidade, não é possível de ser alcançada, porque o consumidor não tem renda, e abaixo não são preferidas, porque o consumidor racional parte da premissa de que mais é melhor. Então, ele sempre atinge esse ponto aqui. A maximização da utilidade se dá quando a restrição orçamentária toca a curva de indiferença mais elevada. E aqui eu tenho exemplos também, por causa do substituto perfeito. No caso do substituto perfeito, é bem interessante. Por quê? Porque vai depender do movimento dos preços. Pense naquele exemplo do lápis vermelho e do lápis azul. Vai depender do lápis que for mais barato. Por exemplo, se P2 for maior do que P1, o consumidor, se eles são substitutos perfeitos, o consumidor vai adquirir tudo do bem 1 e nada do bem 2. Do mesmo jeito, se P1 for maior do que P2, se o preço do bem 1 for maior do que o preço do bem 2, vai acontecer o contrário. O consumidor só vai preferir X2 e nenhum de X1. E se o preço dos bens for igual? Então, o que eu estou dizendo aqui inicialmente é, se o preço do lápis azul for maior do que o preço do lápis vermelho, ele vai só consumir o lápis azul. Ou só consumir o lápis vermelho, ele vai só consumir o mais barato, porque eles são substitutos perfeitos. E se os preços forem iguais? Se os preços forem iguais, há todo aí um segmento de escolha ótima que o consumidor é indiferente. Se eu sou indiferente a lápis azul e vermelho e eles custam o mesmo preço, então eu posso comprar um ou o outro, é indiferente. Então, a função demanda para um substituto perfeito vai ser M sobre P1, tudo do bem 1, se P1 for menor do que P2, qualquer número entre 0 e toda a renda, se os preços forem iguais, mas se P1 custar mais do que P2, ele não vai consumir nada do bem 1, porque tudo vai para o bem 2. E o mesmo vale se aqui fosse X2. Então, o movimento dos preços é quem vai dizer o que é que vai acontecer com o bem substituto. No caso dos bens complementares, a escolha ótima ela se situa sempre na diagonal, porque o consumidor compra quantidades iguais dos bens, ou em proporções fixas. Então, como a quantidade de X1 e X2 é igual, independente do preço, logo pode-se representar o conjunto com um único X. Então, ao invés de eu dizer que X1 é o pé direito, X2 é o pé esquerdo, eu vou dizer que X é sapato.
Não preciso diferenciar um ou outro, uma vez que eu quero a mesma proporção dos dois. E aí a restrição orçamentária ficaria sendo satisfeita quando P1 vezes X mais P2 vezes X é igual à renda. Então, a função demanda para um bem complementar perfeito vai ser X é igual a renda sobre P1 mais P2. O consumidor vai gastar toda a sua renda em um único bem, que é sapato, e sapato custa P1 mais P2, porque eu não faço uma distinção agora entre o preço do pé direito e o preço do pé esquerdo. Tudo é o preço. Então, a função demanda assume essa característica. Tranquilo até aqui? Tudo certo, pessoal? Perfeito. A última parte, então, dessa é o método dos multiplicadores de Lagrange, problema de otimização condicionado. Acredito que vocês já devem ter visto bastante. Então, como eu quero maximizar a utilidade, eu posso me deparar com esse problema de otimização. Então, vamos relembrar só como funciona o método. Então, eu tenho esse problema de maximização, que eu quero maximizar, eu quero o máximo de x1 e x2, que tem essa função utilidade, U de x1 e x2, e está sujeito a essa restrição orçamentária. O preço do bem 1 vezes x1, mais o preço do bem 2 vezes x2 é igual à renda do consumidor. Entretanto, como o consumidor maximiza a utilidade adquirindo a maior quantidade possível de bens, nós vamos dizer que ele vai consumir até a renda esgotar. Então, vai ser P1x1 mais P2x2 menos M igual a zero. Ele vai consumir exatamente na restrição orçamentária. A partir disso, eu posso montar a função do Lagrangiano. A função do Lagrangiano ela é resolvida, em geral, em 4 partes. O primeiro passo, eu vou montar o Lagrangiano. Então, o Lagrangiano vai ser a função utilidade de x1 e x2 menos lambda, da própria fórmula, e entre parênteses a restrição orçamentária. P1x1 mais P2x2 menos M. Então, esse é o meu Lagrangiano. No segundo passo, eu vou encontrar as condições de primeira ordem. Quais são as condições de primeira ordem? É a derivada desse Lagrangiano com relação a x1, a derivada do Lagrangiano com relação a x2, a derivada do Lagrangiano com relação a lambda. E eu vou igualar todas essas derivadas a zero. Esse é o meu passo 2. Então, eu vou derivar o Lagrangiano com relação a x1, ou seja, a derivada da função utilidade com relação a x1. Depois, o mesmo para x2 e o mesmo para lambda. No caso de lambda, a restrição orçamentária é a própria derivada, P1x1 mais P2x2 igual a M. A partir disso, eu vou para o terceiro passo. Aqui eu vou observar um resultado, que é o resultado 1. Eu vou encontrar um determinado lambda e vou isolar. E aqui eu vou ter um determinado resultado, que é o resultado 2. No terceiro passo, eu vou igualar esses resultados das equações 1 e 2. Vou igualar os dois lambdas para deixar um bem como função do outro. E o quarto e último passo é substituir esse resultado na equação 3, que é a própria restrição orçamentária, e encontrar a escolha ótima de x1 e x2. Então, eu encontro o Lagrangiano com base nessas 4 passos. Aqui eu tenho uma função utilidade do estilo Cobb-Douglas. Então, vamos ver esse exemplo para treinar um pouquinho disso que eu estava falando. Então, seja a função Cobb-Douglas denominada como U de x1 e x2. E a função é x1 que multiplica x2. Eu tenho o preço do bem 1 que custa 10, o preço do bem 2 que custa 4 e a renda que custa 400. A questão me pede, encontre as escolhas ótimas. Eu vou encontrar as escolhas ótimas montando o Lagrangiano seguindo aquelas 4 etapas. Primeira etapa, como eu falei agora há pouco, eu vou montar o Lagrangiano. O Lagrangiano é a função utilidade, que aqui é x1 vezes x2, menos lambda e entre parênteses a restrição orçamentária. Beleza. No segundo passo, eu vou encontrar as condições de primeira ordem. Então, eu vou derivar o Lagrangiano com relação a x1. Qual é a derivada desse Lagrangiano com relação a x1? Bom, com relação a x1, x1 é constante. Então, a derivada com relação a x1 é o próprio x2 menos, aqui da fórmula, e a derivada disso aqui com relação a x1 é o próprio P1.
Como P1 está multiplicando lambda, então o restante da derivada é menos lambda P1. Eu igualo a zero, e aqui eu tenho o primeiro lambda. Eu vou pegar o preço que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. O lambda 1 é x2 sobre P1. Agora eu vou derivar o lagrangiano com relação a x2. Com relação a x2, a derivada é x1 menos isso aqui que está entre parênteses com relação a x2. Aqui não tem x2. Aqui no M também não tem x2. É o próprio P2. Mas como tem o lambda multiplicando, é menos lambda P2. Novamente, eu vou igualar a zero e eu tenho o meu segundo lambda. É x1 sobre P2. E a derivada do lagrangiano com relação a lambda é a própria restrição orçamentária. Então, é menos P1, menos da fórmula, P1x1 menos P2x2 mais M. Eu só troquei de sinal, que é a derivada. Quando eu igualo a zero, eu tenho a própria restrição orçamentária. P1x1 mais P2x2 igual a M, que é a renda do consumidor. Eu vou só colocar aqui, pessoal, para carregar. Só um instante. Pronto. Então, esse foi o meu passo 2. Derivar o lagrangiano com relação a cada uma e igualar a zero. O passo 3, eu vou igualar o lambda. O lambda 1 foi x2 sobre P1. E o lambda 2 foi x1 sobre P2. E eu quero escrever um bem como função do outro. Aqui eu só multipliquei meios pelos extremos. Fiquei com x2P2 é igual a x1P1. Eu quero deixar só em função de x2, eu pego o P1, P2 que estava multiplicando e passei dividindo. Aqui eu já tenho x2, que é x1 sobre P2, que multiplica P1. Agora, para encontrar x1, eu vou substituir esse x2 na restrição orçamentária. É o meu quarto passo. Então, eu tenho P1x1, que é a restrição orçamentária, mais P2. Aí, quem é x2? X2 é x1 sobre P2, que multiplica P1. Isso aqui é igual à renda. Esse P2 corta com esse P2, eu tenho P1x1 mais P1x1 é igual à renda. Eu vou ter 2P1x1 é igual à renda. Como eu quero isolar x1, eu peguei esse 2P1 que estava multiplicando, passei para o outro lado dividindo. Então, quem é x1? X1 é m sobre 2P1. A partir disso, eu já encontrei quem é as minhas funções demanda de x1 e de x2. Eu vou só substituir o preço e a renda que foi me dado na questão. P1 é igual a 10, P2 é igual a 4 e a renda é 400. Então, aqui, eu só substituí, encontrei que x1 ótimo é 20. Aí eu vou pegar esse valor de x1 e jogar para encontrar x2. Quem é x2? É 20 dividido por 4, que é o preço do bem 2, multiplicado por 10, que é o preço do bem 1. X2 é igual a 50. Então, qual é a cesta ótima que a questão estava me pedindo? 20 unidades de x1 e 50 unidades de x2. Isso é o método do lagrangiano. Estavam lembrados desse método do lagrangiano? Ou já tinha esquecido um pouco? Imagino, né? Ah, que bom que lembrou então, Sara. Perfeito. Então, da parte do conteúdo era essa, eu quero só discutir com vocês 4 questões, que foram as 4 questões que eu disponibilizei para vocês naquele PDF que eu mandei agora à tarde. Essa é uma questão do ENAD de 2010. Eu já vou começar por essa, porque nós acabamos de ver um pouquinho do lagrangiano. Então, a gente já começa por ela. A questão diz: a função utilidade de um consumidor é dado por U de x1 e x2 é igual a x1 ao quadrado que multiplica x2, em que x1 e x2 representam os bens 1 e 2, respectivamente. Sabe-se que sua renda é igual a 180 unidades monetárias e que o preço do bem 1 e o preço do bem 2 correspondem a 1 e 3 unidades monetárias, respectivamente.
Considerando essas informações, avalie os itens a seguir. A cesta ótima é obtida quando x1 e x2 é 90 e 30. 90 de x1 e 30 de x2. O segundo ponto, a utilidade marginal do bem 2 é x1 ao quadrado. E o terceiro ponto, a taxa marginal de substituição entre dois bens, de x2 para x1, é expressa por x2 sobre x1. É correto que se afirma em... E aí tem as alternativas. Pensando nessa primeira questão, pessoal, e aqui na primeira alternativa, a cesta ótima é obtida quando x1 é 90 e x2 é 30. Quando você olha para essa questão, você já pensa um pouco sobre ela e imagina, bom, para eu encontrar as escolhas ótimas, eu vou precisar montar o lagrangiano, correto? Faz sentido montar o lagrangiano aqui para ver se x1 e x2 é esse mesmo? Faz sentido, como Sara falou. Faz sentido. Porém, tem uma forma mais fácil de resolver essa questão, que é justamente olhar para ela primeiro e pensar que tipo de preferências essa função está descrevendo. Aquelas 4 que eu falei para vocês agora na aula. Substituto perfeito, complementar perfeito, quase linear e Cobb-Douglas. Será que ela se assemelha com alguma delas? Porque se ela se assemelhar, de repente a gente pode encurtar o caminho. Vocês acham que ela se assemelha com alguma? Olha o que nós vimos aqui. A função utilidade do substituto perfeito, x1 mais x2. Do complementar perfeito, mínimo de x1 e x2. Quase linear, raiz de x1 mais x2. E Cobb-Douglas, x1 elevado a c, que multiplica x2 elevado a d. Será que ela se assemelha com alguma dessas? Exatamente, Daniel. Isso mesmo, Sara, com a função Cobb-Douglas. E com a função Cobb-Douglas, eu já tenho como é que funciona a função demanda dela. A função demanda dela é sempre o valor do expoente C sobre C mais D, que multiplica M sobre P1, e X2 é sempre o valor do expoente D sobre C mais D, que multiplica M sobre P2. Naquela função utilidade, quem é o expoente C e quem é o expoente D? Se vocês quiserem abrir o microfone, fica à vontade, tá? Quem seria aí o expoente C e o expoente D? Cássio falou 1 e 3. E aí, vocês concordam? Vejam, a função Cobb-Douglas ela tem essa característica, x1 elevado a c e x2 elevado a d, em que c e d são esses expoentes, que é aí o peso que o consumidor dá a cada um dos bens. Aqui tem x1 elevado ao quadrado, e x2 não está elevado a nada, como a gente sabe que não está elevado a nada, é elevado a 1. Então, se a gente trouxer para a nossa função utilidade, c é 2, como Sara colocou, e d é 1. Exatamente, Sara. 1 e 3, Cássio, são os preços dos bens. Mas nós estamos, nesse primeiro momento, analisando o expoente da função utilidade. Então, C é 2 e o D é 1. Então, de fato, eu teria que fazer aquele processo. Para resolver o item 1, eu teria que montar o lagrangiano, x1 ao quadrado, que multiplica x2,
ir fazer menos lambda, colocar a restrição orçamentária, teria que derivar o lagrangiano com relação a cada um dos componentes, igualar a lambda 1 e lambda 2 e depois encontrar x1 e x2 ótimo. Contudo, a dica que eu sempre dou para vocês é observe primeiro o tipo de função utilidade. Porque dependendo do tipo de função utilidade, se ela já se parecer com alguma que nós já estudamos, a forma de resolver fica muito mais simples. Aqui é uma função do tipo Cobb-Douglas, uma função utilidade do tipo x1 elevado a c, x2 elevado a d. E eu sei que para esse tipo de função, as escolhas ótimas são essas aqui, em que c é igual a 2, que é o expoente aqui, ó, do x1, que é o c, e o x2 elevado a d, o d é 1, quando não tem expoente é 1. Então, agora, o que é que eu preciso, então, para encontrar a função demanda e saber se é 90 e 30? Eu só vou pegar, substituir quem é C e quem é D, substituir a renda que foi dada na questão e o preço do bem 1 e do bem 2. E aí, rapidinho, eu encontro X1 e X2. Eu observei, substituindo aqui os expoentes, a renda e os preços, X1 é 120 e X2 é 20. Então, o item 1, 90 e 30, é falso. Porque é 120 e 20. Conseguiram entender, pessoal? Então, ficou muito fácil de resolver a questão. Pulei toda aquela etapa, porque eu já sabia qual é a função utilidade. O segundo item diz: a utilidade marginal do bem 2 é x1 ao quadrado. Ela é verdadeira. Porque o que é a utilidade marginal? A utilidade marginal é a derivada da função utilidade com relação ao bem. Aqui pergunta a utilidade marginal do bem 2. A utilidade marginal do bem 2 vai ser a derivada da utilidade com relação a x2. Foi o que nós vimos agora há pouco na aula. Se eu pegar a função utilidade e derivar com relação a x2, a derivada dela é x1 ao quadrado. Então, o item 2 é verdadeiro. E o item 3, a taxa marginal de substituição é entre os dois bens, de x2 para x1, é expressa por x2 sobre x1. Isso é verdadeiro ou falso? Pessoal, é falso. Por quê? Porque a taxa marginal de substituição é a utilidade marginal do bem 1 dividido pela utilidade marginal do bem 2. A utilidade marginal do bem 2 nós já calculamos aqui. Então, o denominador já sei que é x1 ao quadrado. E o numerador? Eu vou calcular a derivada da função utilidade com relação a x1. Com relação a x1, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 que está multiplicando, lembra das regras de derivação. O 2 que está aqui no expoente desce, fica 2 que multiplica x1, 2 menos 1, 1. E o x2 que está multiplicando, continua multiplicando. Então, eu tenho menos da fórmula. Por que que a taxa marginal de substituição tem esse sinal de menos? Ela tem esse sinal de menos porque, se eu quero consumir mais de um bem, eu tenho que abrir mão de outro. Então, a taxa marginal de substituição é menos 2x1, x2 sobre x1 ao quadrado. Eu poderia aqui continuar e simplificar essa fração, mas já dá para perceber que ela é falsa, porque não é x2 sobre x1. Então, o item 3 é falso. Só o item 2 é verdadeiro. Exatamente, Sara. Perfeita observação. Como eu sei que no item 2 já deu x1 ao quadrado, eu nem precisava ir para a terceira, já sabia que ela era falsa. Perfeita observação. É exatamente isso. Já ganharia mais tempo ainda. Então, veja, uma questão que parecia muito complexa, poxa, vou ter que montar o lagrangiano, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, se tornou bem mais simples de ser resolvida. Ficou claro, pessoal, essa questão? Então, o gabarito dela é a letra B, apenas 2. Perfeito. Outra questão aqui, no mesmo princípio. Um consumidor tem uma função utilidade que é U de X que multiplica Y, XY, onde X e Y são, respectivamente, quantidades dos bens X e do bem Y. A partir dos dados apresentados, avalie as afirmações a seguir. Veja, pessoal, aquela questão era de 2012. O ENAD de 2018 trouxe basicamente a mesma questão, só de outra forma. Vejam o padrão.
Aqui a letra A pergunta: a taxa marginal de substituição é menos 2x sobre y. Será que esse item 1 é verdadeiro? A taxa marginal de substituição é a razão das utilidades marginais. Será que a utilidade marginal dos bens... Isso mesmo, Sara. Será que a utilidade marginal... Que é, se eu derivar a utilidade marginal do bem 1, ou de x, né? A utilidade marginal de x vai ser a derivada da função utilidade com relação a x. É o numerador. E a utilidade marginal do bem 2 é a derivada da função utilidade com relação a y. Será que ela dá esse resultado? Menos 2x sobre y? O que é que vocês acham? Ela vai bem semelhante ao que nós resolvemos agora, só que numa função ainda mais simples, que não tem nenhum componente elevado ao quadrado. Será que o item 1 é verdadeiro? Observe, aqui eu teria que tirar a utilidade marginal do bem 1 e do bem 2. Quando eu fizer a utilidade marginal de x, a derivada da função utilidade com relação a x é o próprio y. E com relação a y é o próprio x. Porque aqui eu só tenho xy. A derivada de x com relação a y e a derivada de y com relação a x. Então, a derivada da função utilidade com relação a x é o próprio y, com relação a y é o próprio x. Então, é menos y sobre x. Ela é falsa, não é menos 2x sobre y. No segundo, se a renda do consumidor é 100, ele irá gastar 50 no bem x e 50 no bem y? Bom, para resolver, então, esse tipo de questão, nós precisamos primeiro tirar a utilidade marginal de cada um, igualar os preços e ver como é que está se comportando a fração da renda em cada um dos bens. Então, qual é a utilidade marginal de x? Eu já tenho ela aqui em cima, é o próprio y. E com relação a y, é o próprio x. Depois, eu vou igualar a razão dos preços. É outra forma, tá, de resolver, mas chega no mesmo valor. Eu posso igualar a razão dos preços e multiplicar a cruzada. P de x, x e P de y, y. Agora, substituir na restrição orçamentária. Se o P de x é igual ao P de y, eu posso substituir o P de y pelo P de x, que multiplica x. 2P de x, x é igual a m, que é na restrição orçamentária. Eu só peguei esse 2px e passei para o outro lado. X ótimo é m sobre 2px e y ótimo é m sobre 2py. Agora, observe. Então, dá para perceber que se o consumidor tem renda 100, ele vai gastar 50 em cada bem. Porque aqui tem um meio, aqui tem um 1 que multiplica 1 meio, metade com x, e 1 meio, metade com y. Mas observe que essa também é uma função do tipo Cobb-Douglas. Então, se você decorou a regrinha aqui e utiliza a mesma métrica, 1 sobre 1 mais 2, ou 1. Então, ali o expoente C e D é o mesmo, né? É tudo 1. Aí fica 1 sobre 1 mais 1 é 2, e aqui 1 sobre 1 mais 1 é 2. Então, eu encurto esse caminho
e chego nesse resultado. M sobre 2px e M sobre 2py. Então, vejam que é a mesma questão. Isso, exatamente. Então, eu vou gastar a mesma fração da renda nos dois bens. Então, ele não precisa necessariamente ser complementar, Daniel. Pode ser dois bens que para esse consumidor é complementar, mas não naquela ideia de complementar perfeito, pé direito e pé esquerdo. Mas aqui que o consumidor gasta a mesma fração da renda, ou metade da renda em cada um dos bens. Pode ser complementar ou pode ser só um bem que ele consome junto, mas não tem aquela característica de complementar perfeito. Aqui, como é um meio de X e um meio de Y, se ele tem 100, 50 vai para o consumo de X e 50 vai para o consumo de Y. Então, primeiro é falsa, porque a derivada mostrou aqui que é falso, e o segundo é verdadeiro. E o terceiro, se o preço do bem X é o dobro do bem Y, então, na escolha ótima, o consumo do bem X, do bem Y, é o dobro do bem X? Veja, essa questão parece brincar com as palavras para ver qual é o nosso entendimento, mas ela é muito simples de ser resolvida. Pense só o raciocínio. Vamos colocar valores. Já que a gente tem a função utilidade, vamos colocar valor para o mesmo nível de renda e ver se o consumo de Y será o dobro de X, se o preço dobrar. Então, vamos primeiro colocar, assumindo que Y e X custam 2 cada um. Aí eu tenho M sobre 2px e M sobre 2py. A renda eu peguei da questão anterior, que disse que era 100. Então, 100, 2 vezes 2 dá 4, 100 dividido por 4 é 25. E o mesmo para Y, 100 dividido por 4, 25. Então, se os preços dos bens fossem 2 cada um, seria demandado 25 unidades de X e 25 unidades de Y. Agora, vamos pensar que o preço de X dobrou. Então, X agora é 4. Se X agora for 4, o que é que eu vou ter? 100 dividido por 2 vezes 4 é 8. Então, o consumo de X vai ser 12,5. O preço de Y não foi alterado. Então, o consumo de Y dobra se o preço de X dobrar. O consumo de Y continua 25, enquanto X é 12,5. Então, Y é o dobro de X. Por isso que o terceiro item é verdadeiro. Então, veja, a questão parece um pouco nebulosa no começo, mas só foi eu dar valores e o dobro depois para perceber que, de fato, o consumo de Y dobra. Então, dando valores, ficou aqui bem tranquilo. Posso sim, Sara? Seria esse o terceiro item ou o segundo? Perfeito. O terceiro item diz o seguinte: se o preço do bem X é o dobro do preço do bem Y, então, na escolha ótima, o consumo do bem X é o dobro do consumo do bem Y. A forma mais direta de ver isso, sem dúvidas, é colocando valores. Ali na questão anterior, quando eu coloquei valores, eu já vi que a função utilidade, ela assumiu essa característica, né? Era M sobre 2px e M sobre 2py. O que eu fiz? Eu só comecei a dar valores para saber se quando eu dobrar X, eu vou ter dobrar o preço de X, eu vou ter o dobro do consumo de Y, que é isso que a alternativa está dizendo. Aí eu comecei dizendo que X e Y custa 2. Mas eu poderia colocar qualquer valor. Eu só coloquei 2, porque foi o que eu escolhi. E aí eu só calculei se a renda é M, se a renda é 100, que foi o que foi medido na questão anterior, 2 vezes o preço de X, que é 2, fica 100 dividido por 2 vezes 2, que é 4, dá 25. E o mesmo para Y. X e Y aqui custava 2. Agora eu vou ver se a questão está correta mesmo. Eu vou dobrar o preço de X. Agora X vai custar 4. Então vai ser 100 dividido por 2 vezes 4. Quando eu fiz isso, eu percebi que o consumo de X foi 12,5. Enquanto o Y, que não teve o preço alterado, continuou em 25. Então, de fato, se o preço do bem X dobrar, o consumo de Y é que dobra. O consumo de Y dobra se o preço de X dobrar. Se você iniciasse com 3 e depois fosse para o dobro, 6,
você chegaria no mesmo valor. Eu só coloquei 2 e 4 para facilitar. Ah, que bom que ficou entendido, então. Então, com relação ao exercício 2, tudo ok, pessoal? Todo mundo conseguiu compreender? Certinho. A questão 3, de fato, vocês estavam corretíssimos. O gráfico aqui, que contém as curvas de indiferença aqui, dá para perceber claramente que x1 e x2 não são complementares, porque o complementar tem esse formato de L. Não falou nada sobre ser inferior, ser normal ou inferior. X1 e X3 não são substitutos, porque eu não posso comparar X1 que está aqui com X3 que está aqui. X3 e X4 inferior também não faz o menor sentido. X3 e X4 são complementares, vocês estão corretos. Aqui ele poderia ainda dizer X1 e X2 são substitutos? Sim, porque o substituto tem esse formato como aqui, mas como não disse em nenhum momento x1 e x2 substituto, então o gabarito correto é letra E. x3 e x4 são complementares, perfeito. Curva de indiferença em formato de L. Todo mundo conseguiu acompanhar? Por que o gabarito E, que vocês já tinham dito ali atrás, está correto? Perfeito. Para terminar, última questão. Essa facílima, pessoal. Facílima mesmo. Ela diz: o equilíbrio do consumidor representa a posição na qual o indivíduo, agindo racionalmente, atinge a máxima satisfação ou o máximo de utilidade com o mínimo de esforço, respeitando a sua restrição orçamentária ou a sua possibilidade de gasto. Suponha que Q1 e Q2 representa, respectivamente, refrigerante e pizza. Então, imagine aí um gráfico com o bem 1 sendo refrigerante e o bem 2 sendo pizza. E várias curvas de indiferença, o 1, o 2 e o 3. E uma reta de restrição orçamentária. Então, ele nem coloca, a questão ela é tão simples de resolver que ele poderia até ter colocado um gráfico. Eu vou mostrar um gráfico a vocês só para exemplificar, mas dá para você imaginar na questão o que é que ele está querendo dizer. Então, imagine um eixo vertical e um eixo horizontal, num é pizza, no outro é refrigerante. Imagine várias curvas de indiferença que mostram possibilidades de cestas de bens que o consumidor é indiferente e uma restrição orçamentária que limita o seu consumo. E aqui eu tenho as alternativas. Letra A. Na elevada curva de indiferença, na mais elevada curva de indiferença que tangenciar a reta orçamentária. Perdão, aqui é a pergunta. Nessa situação, o consumidor estará em equilíbrio, ou seja, maximizando a sua utilidade, onde? Na mais elevada curva de indiferença, que tangenciar a restrição orçamentária, independente se demandar mais de que um ou mais de que dois, ou seja, mais pizza ou mais refrigerante. B, no ponto em que o consumidor adquire mais pizza e menos, até corrigir aqui, menos refrigerante, pois o consumidor não gosta de refrigerante. Letra C, nos pontos que tangenciarem a reta orçamentária independente da curva de indiferença. Letra D, no ponto em que o consumidor adquire mais pizza, pois nessa curva de indiferença o consumidor adquire mais de que 2 e menos de que 1, dada a renda disponível. E letra E, na curva de indiferença U3, a mais afastada da origem, por corresponde à máxima utilidade que o consumidor pode atingir. Então, pessoal, se vocês só imaginarem aí na cabeça, qual vocês acham que é o gabarito correto? Corrigir ela aqui. Eu acho que eles acreditaram que ela era tão simples que nem se deram ao trabalho. Eu até fiquei procurando se tinha um gráfico, alguma coisa, mas realmente não tinha. Deu um nó na cabeça. Então, parece, Sara, que quando ele coloca muita coisa ao mesmo tempo, a cabeça até dá uma travada. Mas pensa só o que é o equilíbrio do consumidor. Daniel acha que é a letra A. Na mais elevada curva de indiferença, que tangenciar a reta orçamentária, independente de demandar mais de um bem ou menos do outro.
Olha que interessante. Cássio colocou dúvida entre A e E. Mais alguém gostaria aí de manifestar qual vocês acham que é a correta? Observe aqui a letra B. No ponto em que o consumidor adquirir mais pizza e menos refrigerante, porque o consumidor não gosta de refrigerante. Veja, a questão não disse nada como era a preferência do consumidor. Ele disse que o consumidor tinha refrigerante e pizza, mas não falou nada se ele prefere mais um, menos o outro. Então, não é a letra B. Letra C. Nos pontos em que tangenciarem a reta orçamentária independente da curva de diferença. Não, a maximização da utilidade do consumidor é quando a curva de indiferença toca a restrição orçamentária. Então, não independe da curva de indiferença. A curva de indiferença é um componente muito importante. Letra D. No ponto em que o consumidor adquire mais pizza, porque nessa curva de diferença, o consumidor adquire mais de que 2 e menos de que 1, dado a sua renda disponível. Novamente, nada foi dito se o consumidor gosta mais de pizza e menos de refrigerante. Então, não é a letra D. A letra E. A letra E diz, na curva de indiferença U3, que é a mais elevada, mais afastada da origem, porque corresponde à máxima utilidade que o consumidor pode adquirir. Ó, ela está quase correta. Por que que não é? Porque não é a que traz mais utilidade, a que o consumidor mais pode atingir. Porque, de fato, se o consumidor pudesse, ele gostaria de adquirir a quantidade de bens e serviços máxima possível. Imagine nós, enquanto consumidores, nós queríamos adquirir o máximo de bens e serviços possível, mas nós temos uma restrição orçamentária. Então, não dá para ter a maior ou a mais afastada da origem curva de diferença, porque a gente tem uma restrição orçamentária. Ó, trouxe esse gráfico para mostrar para vocês. Aqui ele deu só o nome de Pepsi e pizza. Observe que eu tenho aqui como se fosse uma curva de diferença. O 1, o 2 e o 3. A U3 é a mais afastada da origem. Ah, com certeza, a cesta C me traria mais utilidade, como aqui está dizendo a letra E. A máxima utilidade que o consumidor pode adquirir é mesmo a cesta C, porque é a cesta que tem a maior quantidade de pizza e refrigerante. E para aumentar a utilidade, eu tenho que consumir mais. Porém, o consumidor tem uma restrição orçamentária. Então, ele não consegue, dado o seu orçamento, adquirir a cesta C, que está naquela U3. Então, o gabarito dela é a letra A. O equilíbrio do consumidor vai estar na curva de indiferença mais elevada que tangenciar, que respeitar a restrição orçamentária. E isso independe da quantidade de pizza e de refrigerante. Independe, porque vai ser a cesta de bens que o orçamento permitir. Claro que aqui eu tenho algumas cestas que são indiferentes. E aí, se a questão desse mais detalhes, nós poderíamos pensar, mas ele gosta mais de pizza, mas ele gosta mais de refrigerante, ou ele gosta sempre de uma quantidade exata de pizza e refrigerante. A questão não avança nesse quesito. Mas o equilíbrio do consumidor é dado sempre quando a curva de indiferença mais elevada tangencia a reta orçamentária, independente de se tem mais de que 1 ou menos de que 1, ou mais de que 2 ou menos de que 2. Tem uma determinada quantidade de Q1 e Q2. Mas não importa se é mais de um ou menos do outro. Então, o gabarito é a letra A. Ficou claro, pessoal? Exatamente. Que existe a restrição orçamentária. Exatamente isso. Então, como vocês puderam ver, a prova do ENAD não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Assim, dá para estudar. Vejam que existe uma lógica nas questões, como vocês puderam ver. Exatamente, Cássio. Ele fala que existe uma restrição orçamentária. A restrição orçamentária limita as possibilidades de gasto.
E quanto mais alta a curva de indiferença, mais dinheiro a pessoa precisa ter. Imagina aqui nesse gráfico, ó, que para adquirir essa cesta C, que tem mais Pepsi e mais pizza, eu precisaria de um orçamento maior. Eu precisaria, por exemplo, que a renda do consumidor aumentasse. A restrição orçamentária se deslocaria, como nós vimos no início da aula, para ele alcançar a cesta C. Mas não foi dito nada também na questão sobre um aumento da renda do consumidor. Então, por isso que, em geral, é aqui a restrição orçamentária tangenciar a curva de indiferença. Lembrando que esse A, B e C eu só trouxe assim para a questão para mostrar graficamente como é o pensamento. Mas a questão mesmo do ENAD nem colocou. Porque isso que ela colocou no gabarito da letra A vale para qualquer bem, qualquer curva de indiferença e restrição orçamentária. É sempre na mais elevada curva de indiferença que tangenciar a restrição orçamentária. Certo, pessoal? Exatamente, Sara. Lembrar que o equilíbrio do consumidor é a curva de indiferença e a restrição orçamentária. Alguma dúvida desse exercício 4? Todo mundo conseguiu acompanhar? Lembrando que vou disponibilizar esse material para vocês. A gravação também depois vai ser disponibilizada. Lembro também que amanhã, acho que é 18 horas, vejam direitinho no e-mail, acho que é 18 horas, tem aula com o professor Elmer. Na quarta, 18 horas, tem aula com Denísia. E na quinta, 19 horas também, nós vamos falar sobre efeito renda e substituição e elasticidade. E aí, como só são 2 assuntos, vocês vão ver que vai ser bem mais rápido. Eu peço até desculpas por ter me estendido um pouquinho, mas a gente fechou uma parte boa da teoria do consumidor. Só ficou 2 tópicos para trabalhar de forma mais leve na quinta-feira. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Perfeito, então. Então, eu vou parar aqui a gravação.